Capítulo 6. O poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder porque está intimamente ligado à glória de Deus. É a única manifestação tangível e material da vida perfeita no Pai, sendo simultaneamente humano e divino. A glória era celestial, mas ao mesmo tempo física, pois nele estavam unidos os céus e a terra. Deus e o homem se tornaram um em Jesus. Quando esta substância entrou no eterno lugar santíssimo, nos céus, e foi posta no propiciatório, a glória de Deus se uniu ao homem. Jesus, homem, foi o primeiro ser de carne e osso a conter todo o poder da sua glória, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Colossenses 1:19. A partir desse momento, do seu sangue emana um poder que julga e destrói tudo que se opõe à justiça do Altíssimo. É um fogo abrasador que o diabo não pode resistir. O sangue de Jesus contém toda a autoridade de Deus. Revela da sua vitória e relembra ao diabo como o sacrifício de Jesus desencadeou o poder de Deus sobre todo o inferno, arrebatando do diabo as chaves da autoridade sobre toda a terra e a todos os homens. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1:17-18. Quando bebemos do seu sangue, todo o nosso espírito é inundado com esse poder glorioso. A nossa alma bebe dele e a seguir o nosso corpo, até que todo o nosso ser esteja impregnado desse poder que não pode ser derrotado. A partir do momento em que meu marido e eu passamos a beber e a comer continuamente desse alimento espiritual, o nível de revelação e experiências espirituais com Deus cresceu tremendamente em nossas vidas. A luz desse sangue ilumina e abre o reino de Deus para nós e somos transformados cada vez mais em sua imagem. Mas todos nós, olhando com a face descoberta como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Às vezes, assim que entramos em profunda oração, podemos nos ver impregnados e imersos nesse sangue maravilhoso. É como se estivéssemos imersos em uma banheira de sangue e todo o nosso ser fosse impregnado com ele. Muitas vezes vemos a corrente de sua força liberando milhares de pequenos raios que nos enchem com o seu poder. Não se trata apenas de proclamar o seu sangue, mas devemos ter uma comunhão contínua e revigorante com ele. Então todo o conteúdo do seu sangue passará ao nosso ser. Há muitas pessoas que foram ensinadas a proclamar o poder do sangue de Jesus, mesmo não tendo uma experiência viva com o seu sangue. O Espírito Santo nos ensina que não é o que dizemos que tem o poder, mas sim de que posição espiritual nós dizemos isso. No livro de Atos é narrada a história dos filhos de Seva, que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, que Paulo pregava. Mas o nome de Jesus não tinha poder dentro deles, porque Jesus não habitava em seus corações. É a posição espiritual na qual estamos afirmados que dá substância às nossas palavras. Então, há uma grande diferença entre ser preenchido com o sangue de Jesus para proclamar o seu poder, com o simples ato de falar algo que não tem vida em nosso espírito. O sangue tem poder de abrir o que é impossível. Uma vez imerso em seu sangue, a voz de Deus se torna muito clara. O sangue fala de diferentes maneiras. Os céus se abrem porque o sangue tem um poder para romper qualquer obstáculo de impedimento. É uma torrente de poder tão grande que às vezes eu vejo como uma dinamite abrindo o seu caminho, como um rio turbulento de fogo que devasta tudo em seu caminho, quebrando as forças do diabo no mundo espiritual. O sangue de Jesus abre caminho para que todos os desígnios e projetos de Deus sejam estabelecidos na terra. É uma força de avanço e de ruptura que destrói paredes e montanhas. O sangue vai destruir tudo aquilo que contrarie a vontade de Deus. Quando Jesus entregou o Espírito e seu coração, a lança o transpassou, saindo água e sangue do lado perfurado.
Porém, no mundo invisível veio um raio poderoso que rasgou o véu do templo. O caminho que estava fechado entre os homens e Deus finalmente foi aberto. O sangue penetrou o inferno e chegou até as portas da morte. O Seol foi preenchido com o poder vigoroso do sangue do Cordeiro. As correntes que nos amarraram começaram a se romper com a passagem de Jesus pelas regiões do Hades, e os demônios fugiam, afugentados quando sentiram o poder do seu sangue. Tudo foi ficando desolado no inferno até que Jesus arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do Hades. Tudo começou a tremer como um abalo e de efeito reverberante causado por uma explosão. O sangue estava abrindo caminho para que Jesus ascendesse em ressurreição. O poder veio para o túmulo e a pedra foi removida. O véu do templo foi rasgado e o sepulcro tornou-se o reflexo do Santo dos Santos nos céus. A glória de Deus encheu tudo e do túmulo saiu o resplendor da ressurreição em todo o seu poder. Da mesma forma que os 2 querubins estavam guardando a arca da aliança no sepulcro, 2 anjos velaram a presença de Deus, que agora era acessível para todos os homens. O sangue abriu os céus, de modo que fosse revelado aos filhos de Deus, e dessa forma os seus filhos poderiam ser transladados para o céu, nesta vida e pela eternidade. O sangue ainda é o condutor que nos une às dimensões celestiais com Deus. Várias vezes Deus concedeu-me imerecidamente o privilégio de levar-me ao terceiro céu, diante de seu trono, bem como a outros lugares celestiais pertencentes ao reino de Deus, assim como fez com o apóstolo Paulo. Escrevo isso com muita humildade e de nenhuma maneira querendo me comparar a este grande apóstolo. Sempre que isso aconteceu, teve uma relação de estar imersa em seu sangue. O sangue de Jesus tem o poder de abertura, como se fosse uma chave mestra que abre os mistérios de Deus, para que seus corações sejam consolados e unidos em amor, em seu sangue que revela o seu amor, até alcançar todas as riquezas e bênçãos do entendimento pleno, a fim de conhecer o mistério de Deus Pai e de Cristo, em que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 2 e 3. A obra consumada é revelada em cada forma com a qual o sangue foi derramado. Cada uma das 7 partes do sofrimento de Cristo em que o seu sangue foi derramado são portas para o ministério, rios escondidos que se abrem e se revelam em comunhão com o seu sangue. A cruz é um paraíso infinito de gotas de sangue, cada uma cheia de luz e revelação, e é a entrada para a cidade celestial, para as moradas do Espírito e para os lugares celestiais. Milhares de experiências de profundo conhecimento e revelação estão diante de cada crente que encontra essa chave mestra e atravessa esse rio de luz em seu sangue, o sangue no suor da sua testa. A vitória sobre todas as dores e sofrimentos da alma está naquelas gotas que saíram do suor de sua testa. O poder que submete a nossa vontade a Deus também está lá. Podemos beber daquelas mesmas gotas e através delas dominar todo o desejo que se opõe a Deus. São as gotas de sangue que nos levam para níveis sem precedente de imersão, atraem anjos de Deus ao nosso encontro para nos ajudar a eliminar o nosso eu, a passar nos testes de purificação que sem o seu sangue e os seus anjos seria impossível para que atravessássemos. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 42 e 44. O sangue que vertia das bofetadas e socos que desfiguraram a sua face. O sangue que escorria das bofetadas e socos que desfiguravam o rosto de Jesus nos dá o triunfo sobre o orgulho, a vanglória e a vaidade, e nos
resgata do jugo do desprezo e rejeição. Ele nos dá o poder para suportar a humilhação dos outros e seus escárnios. Ele nos permite ser como Ele é no momento da perda da nossa reputação. Ele nos ajuda a ver o lado celestial e divino, que se encontra quando a beleza dentro de nós é destruída, dando lugar para que a sua beleza comece a brilhar através do nosso ser. Quando a alma e o espírito são cheios dessa beleza, já não importa mais o que os homens digam a nosso respeito. Muitas vezes Deus me pediu para amar os que me destruíam com zombaria e desprezo. Beber desse sangue fortaleceu meu coração para amar e amar de novo quando o homem natural não é mais capaz. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Os outros lhes davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Mateus 26, 67, 68. Feriram com a vara na face ao juiz de Israel. Miqueias 5:1. Como muitos estavam estupefatos por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado mais do que qualquer homem, e seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Isaías 52:14. O sangue derramado quando parte de sua barba foi arrancada. A barba está relacionada ao sacerdócio. Através deste sangue, retomamos ao sacerdócio perdido que nos permitiu vir perante a sua presença. É da barba de Jesus que a sua unção desce sobre o corpo inteiro, como acontece com Arão, o sumo sacerdote. É como um bom óleo sobre a barba, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a barba de suas bordas de suas vestes. Salmo 133:2. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Isaías 50:6. O sangue derramado pelas chicotadas que rasgaram as suas costas. Quando bebemos deste sangue, ingerimos a vitória sobre todas as doenças de nosso corpo físico. Da mesma maneira que Jesus levou nossos pecados, Ele também sofreu para carregar em seu corpo todas as nossas doenças e enfermidades. Jesus nunca adoeceu enquanto esteve na terra. Ele foi um homem sem pecado e isso lhe deu uma proteção extraordinária em seu corpo, e o diabo não o podia tocar. Satanás só pode tocar na natureza caída por causa do pecado. O príncipe do mal queria destruir Jesus com todos os tipos de doença, mas ele não podia fazê-lo. Quando Jesus na cruz estava coberto com pecado, ele atraiu para si todas as doenças e as levou até a morte, através de sua própria morte. Isso foi uma das coisas mais poderosas que aconteceu no Calvário e que nos possibilita viver uma vida cheia de saúde. Um corpo que é continuamente lavado com o sangue de Jesus dificilmente torna-se doente. Deus está chamando esta geração para entrar e tomar posse de tudo o que Jesus fez por nós através de seu sacrifício. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:4 e 5. Quando meu marido ou eu somos atacados em nossos corpos físicos, ao invés de corrermos para o médico, nos apegamos ao poder que está no sangue e na carne de Jesus. Olhamos para suas feridas, para o seu sangue derramado e decretamos, crendo de todo o coração, que aqueles ferimentos terríveis não foram em vão para nós. Ele promulgou a sentença de morte para todo tipo de doença e nós devemos acreditar nisso, que ao beber de seu sangue, ingerimos a nossa vitória sobre todas as enfermidades. Amém. O sangue produzido pela coroa de espinhos. Este sangue
o coroou como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, dando-lhe a vitória contra o império do diabo. Ele conquistou o governo da terra e isso nos dá a posição de reis para governar com Cristo. Esse sangue derrotou as fortalezas do mundo espiritual na mente do homem. Ao beber desse sangue, conquistamos nossos pensamentos para podermos ter a mente de Cristo. Assim, nos apropriamos da consciência de Cristo. Jesus, o homem, acreditava em tudo o que for escrito a seu respeito. Ele sabia que tudo o que estava em seu espírito precisava invadir toda a sua natureza humana para que Jesus tornasse o Cristo com todo o seu ser. Ele treinou a sua mente para estar sujeita ao seu espírito, para que ele pudesse se ver como realmente era, o Cristo enviado, o Filho de Deus. Da mesma forma, através da comunhão com o seu sangue, permitimos que este sangue penetre em nossa mente até que literalmente nos tornemos em tudo aquilo que está escrito que sejamos, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo através das armas do Espírito. 2 Coríntios 10:5. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Mateus 27, 29 e 30. O sangue derramado das feridas causadas pelos cravos. Com este sangue, nós obtemos o triunfo sobre a iniquidade, sobre o pecado, os caminhos tortos e sujos dos nossos pés. Tal sangue abre o caminho de justiça, restaurando os caminhos de nosso destino. Ele abre os caminhos para levar o Evangelho onde não há caminho e nem maneira de chegar lá. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. Porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Isaías 59:3. É o sangue que também cura a terra contaminada pelas nossas iniquidades. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Salmo 58:2. O sangue derramado de sua lateral quando transpassado pela lança. Este é o sangue que nos dá acesso ao Santo dos Santos. É o que abre os céus e nos conduz ao coração de Deus. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19:34. A comunhão com o sangue de Jesus nos levará a conhecê-lo intimamente. Ele começa a nos transformar a fim de que possamos penetrar nas partes mais sensíveis de seu coração. Este é um dos maiores privilégios que um ser humano pode aspirar, porque Deus só abre esta parte do seu ser para aqueles que ele considera a sua esposa, pois é a esposa que anseia por ele acima de todas as coisas, a que vai aonde quer que ele vá, é aquela que o segue pelo que ele é e não por causa do que ele pode abençoá-la. Entre os seus discípulos, somente João teve a graça de alcançar essa profundidade, pois ele o amou mais do que os outros. Ele o seguia até a cruz, enquanto os outros se esconderam por medo de perder suas próprias vidas. João não se importou com o medo que o exército romano infundia. Ele só queria estar perto do seu amado e com a sua presença, com seu olhar, João queria transmitir a Jesus a seguinte mensagem: você não está sozinho, eu estou com você até o fim. E se estar aqui me custe a vida, com prazer morrerei ao seu lado. Quando tomo a ceia, muitas vezes fico inserida em cada uma dessas formas em que seu sangue foi derramado e me aproprio de cada uma delas. Na cruz, há tantas riquezas e portas para encontros indescritíveis com Deus. Muitas pessoas escutam sobre a cruz e sobre tudo aquilo que tem que ser depositado nela. Sentem medo e dor, como se algo vital fosse ser tirado delas. O que elas não sabem é que, deixando o pouco que temos, o corrupto do nosso ser e as coisas que amamos na terra, nós entraremos
entraremos em um lugar onde todas as coisas são resgatadas e aperfeiçoadas. Adentraremos em câmeras onde nos fundimos com o Senhor, onde tudo nos é concedido e toda oração é respondida. Esta é a melhor posição para estar assentado. Quando Deus nos concede o privilégio de abrir o seu coração para nós, entendemos a sua compaixão de tal maneira que ela se torna parte do nosso ser. Enquanto as bordas afiadas do pecado o despedaçam, ficamos sensibilizados pela dor profunda que ele sente e somos impregnados de uma misericórdia que só pode vir de Deus. Então, entendemos que nos lugares celestiais existem níveis diferentes de se ver e experimentar a Deus, desde uma manifestação bela e clara do rosto de Jesus até regiões insondáveis de sua glória, onde Moisés entrou quando se escondeu na fenda da rocha. Através do seu sangue, ansiando estar alinhado ao coração de Deus, é como ele nos revela os céus e as riquezas inestimáveis do seu reino. O sangue que derrotou o diabo. A visão celestial do poder do sangue de Jesus foi no meu primeiro arrebatamento aos céus e que eu pude entender o poder glorioso do sangue de Jesus. Eu estava desesperada de amor por Jesus. Eu queria vê-lo, tocá-lo, amá-lo com todo o meu ser. O meu coração desfalecia por encontrá-lo de uma forma diferente e muito mais profunda do que eu já tinha experimentado até aquele momento. Certa vez em um culto, quando eu ainda pastoreava uma igreja no México, enquanto eu adorava, uma espécie de nuvem do Espírito Santo me envolveu. Senti como se todo o meu ser tivesse dado um passo além para entrar em outra dimensão e em seguida fui transladada para um lugar maravilhoso nos céus. Estava rodeada de luz por todos os lados. Essa luz estava viva e se movia em uma coreografia de dança, nas quais os reflexos e flashes faziam alguns jogos de luzes diante dos meus olhos. De repente, entre o brilho dessas luzes cintilantes em que eu me encontrava, apareceu uma figura gloriosa com a semelhança do Filho de Deus. Eu estava diante de Jesus, sem dizer uma palavra. Ele estendeu a sua mão e uma enorme gota de sangue, equivalendo a 1 litro, apareceu flutuando sobre a minha cabeça. Então me disse: beba. Eu abri a boca e a bebi em um gole único. Em seguida, uma segunda e uma terceira gota do mesmo tamanho apareceram e ele me ordenou que bebesse. Após beber a última, caí de costas e vi que o meu corpo havia se tornado vermelho. Eu estava cheia daquele sangue. O Senhor permaneceu diante de mim, rodeado com aquele esplendoroso brilho das luzes. Então, ele fez um sinal com a mão e imediatamente uma criatura demoníaca apareceu e tentou subir sobre mim para me atacar. Quando o demônio tocou o meu corpo, o sangue que estava em mim liberou um fogo consumidor que o aniquilou no mesmo instante. Eu fiquei estarrecida. Então ele me fez levantar e eu ainda estava cheia desse sangue por toda parte, por dentro e por fora. Em seguida, ele fez aparecer uma espécie de bola de carne na minha frente com a forma de um tumor e ele me disse: esta é uma doença mortal. Eu quero mostrar a você o poder do meu sangue sobre ela. Não tenha medo. Abra a boca e coma. Quando eu fiz isso, o tumor foi instantaneamente queimado e aniquilado ao entrar em contato com sangue. Fiquei maravilhada. Então ele me disse: comei da minha carne e bebei do meu sangue, porque eu te darei grandes vitórias contra o inimigo e contra as enfermidades. Então eu olhei e vi como o seu corpo ardia em fogo e não o queimava. Era como ver a mais pura energia circulando em todo o seu ser. Em seguida, ele ficou em pé diante de mim e as minhas mãos estavam levantadas. Ele colocou as suas mãos sobre as minhas e o seu rosto em frente do meu. O seu coração ficou conectado ao meu. Então ele disse: está chegando a hora em que virei sobre o meu povo e as minhas mãos será sobre as suas mãos, os meus olhos sobre os seus olhos, a minha boca sobre a sua boca.
o meu coração no seu coração. Naquele instante, uma poderosa energia foi liberada do seu corpo, no seu rosto e de suas mãos, que impregnou todo o meu ser. Tal foi a força que me invadiu, que pensei que fosse morrer ou que em qualquer momento explodiria. Nesse instante, o meu coração espiritual foi transpassado por esse poder e uma dor intensa invadiu meu coração de carne. Foi então que voltei para a dimensão da terra. 6 horas se passaram e as pessoas da igreja não saíram do meu lado. Estava esperando que voltasse do êxtase em que me encontrava. Só Deus poderia tê-las feito permanecer ali, porque ninguém tinha experiência para entender o que estava acontecendo comigo. Eu estava no chão sem conseguir me mover, pois o peso da sua glória me amassava. Uma mulher endemoniada estava naquele dia na congregação e eles a aproximaram de mim. Lembro-me de que apenas por tocá-la o demônio deu um forte grito e a deixou. Eu não conseguia me levantar, mas podia falar. Então comecei a chamar um por um, a fim de transmitir aos seus corações o poder que brilhava no meu. Nunca nos esqueceremos daquele dia. O que aconteceu naquele êxtase se tornou um dos pilares da minha fé e confiança no sangue de Jesus. A partir de então, falar sobre sangue ou decretá-lo se converteu em uma arma contra o inimigo, com um significado mais profundo em meu espírito. Alguns anos depois, tive uma experiência que, se não fosse a compreensão que tenho do sangue, eu teria tido um tempo muito ruim. Quando eu voltava da Polônia, após uma viagem de intercessão, na qual tínhamos travado uma guerra espiritual e orava intensificadamente nos campos de concentração de Auschwitz e Treblinka para libertar essa nação dos espíritos da morte que permaneceram lá após o Holocausto dos judeus. Na mesma noite em que cheguei no México, de repente acordei com a sensação de que uma presença maligna tinha entrado no meu quarto. O meu coração batia fortemente e quando abri os olhos vi Satanás na minha frente. O seu corpo e as suas asas ocuparam a maior parte do meu quarto. O seu rosto era vermelho e cheio de veias pretas salientes. Os seus dentes eram vorazes como os de um lobo que está prestes a atacar. O seu corpo era preto e magro. As suas asas eram como as asas de um dragão e pareciam ser feitas de fogo. Seus olhos eram amarelos e com pupilas intensamente pretas, e ele olhava para mim com muito ódio, com a determinação de me matar. Fiquei olhando para ele e, para minha surpresa, o meu coração, de todo o meu ser, entraram em paz absoluta. E com toda a tranquilidade perguntei ao Espírito Santo o que deveria fazer, e ele me respondeu: manifeste o sangue de Jesus que está em você. Naquele momento, eu tornei a ver novamente o meu corpo todo vermelho, totalmente impregnado com aquele sangue maravilhoso que derrotou o diabo na cruz. Então, eu me concentrei no poder contido nesse sangue, quando de repente ele começou a brilhar. Uma poderosa explosão de poder saiu do sangue, como um raio de fogo que literalmente eletrocutou o diabo, fazendo fugir da minha presença. O quarto ficou cheio da presença de Deus e o meu corpo sem força alguma, devido à grande quantidade de virtude e poder que tinha saído de mim. Ao mesmo tempo, me alegrava com todo o meu ser com a vitória tão maravilhosa que o Senhor havia me concedido. Por mais de uma vez veio na minha mente aquele versículo tão cheio de verdade que relata: e eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, eles desprezaram suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. O exército de Deus da geração dos entendidos será composto por pessoas com uma profunda compreensão sobre o poder do sangue, guerreiros invencíveis que jamais poderão ser derrubados, porque os seus espíritos estarão cheios desse poder. O diabo teme enormemente aqueles que têm o discernimento desse mistério. O sangue clama. A palavra de Deus revela que o sangue fala e clama. O sangue de Abel clamou
clamava por vingança, como lemos anteriormente. O sangue de Jesus clama por misericórdia, mas o sangue tem um som muito especial no mundo espiritual. O sangue inocente dos mártires clama dia e noite para que Deus lhe faça justiça. O sangue de todos eles estão diante do trono do Pai, como um memorial que desencadeia juízo sobre o império da maldade. A palavra relata que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e o sangue de Jesus Cristo é o maior elemento de intercessão com o qual Jesus intercede por nós junto ao Pai. Quando o sangue de Jesus se manifesta na terra, produz um som de julgamento tão forte ao império das trevas que aterroriza todos os exércitos do diabo. Aquele som abre as mais densas trevas para que se manifeste a presença de Deus. Lembro-me de uma experiência poderosa que nos aconteceu no final dos anos 90. Aquele tempo havia sido desencadeado um movimento de guerrilheiros no estado de Chiapas, no sudeste do México, onde milhares de cristãos foram assassinados por este grupo terrorista. O sangue dos nossos irmãos clamava por todo o país, e a dor do que estava acontecendo me levou a desvelar noites inteiras em intercessão. Por causa do derramamento de sangue que estava acontecendo, o governo fechou o acesso a qualquer pregador estrangeiro naquele estado. Os pastores queriam aproveitar aquela crise para avançar na obra da pregação do Evangelho e alcançar todos aqueles que gemiam desesperadamente. Queriam levar o evangelista Alberto Motesi para uma grande cruzada, mas não havia maneiras para se conseguir autorização. O Senhor então falou comigo e me disse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Apocalipse 12:11. Vai e manifeste o som do meu sangue no coração do conflito em Chiapas. Em obediência a este comando de Deus, alugamos a praça de touros de San Cristóbal de Las Casas e convocamos o povo de Deus. Aquela foi uma noite extraordinária. Eu vi quando o céu começou a ficar vermelho, como se um véu de sangue estivesse cobrindo a cidade. O que eu via era no físico e poderia ser visto por todos, mas no mundo espiritual eu sabia que o seu sangue descia a fim de realizar algo maravilhoso. Começamos a cantar canções que exaltavam o poder do sangue de Jesus. Quando a unção atingiu o ápice, o Senhor me disse: agora faça silêncio e depois profetize que se manifeste o som do sangue dos mártires que está sobre a cidade. Eu fiz e depois nos calamos. Um som começou a subir da terra, semelhante a um eco de uma arena proveniente de milhares de indígenas, e encheu completamente a praça. Eu podia ver com os meus olhos espirituais. Esse som ia subindo para tentar tocar o manto do sangue de Jesus que nos cobria. Havia uma grande expectativa. De repente, o céu, o som e o sangue que nos cobria se uniram. O poder de Deus que desceu e encheu aquela praça foi tão forte e grande que parecia como se uma explosão espiritual tivesse ocorrido. Milhares de pessoas caíram por toda a parte, cheia da unção de Deus. Os céus se abriram de maneira extraordinária para a glória de Deus. Daquele dia em diante, o movimento terrorista começou a se dissolver. As portas se abriram e o governo deu permissão para a cruzada do irmão Motesi. Houve uma grande colheita devido à manifestação do sangue de Jesus. Às vezes temos que fazer coisas incompreensíveis à mente natural, mas o reino de Deus não é deste mundo. O sangue de Jesus fala de misericórdia do Pai, fala do juízo ao diabo, e para nós fala de justiça e santidade. Quando bebemos do seu sangue, a sua justiça e a sua santidade se tornam parte de nós. Enche-nos de luz e então podemos ver em nós as áreas pecaminosas, as áreas escondidas, as nossas motivações erradas, e somos cheios do temor de Deus. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e em orações, e o temor veio sobre cada pessoa, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2, 42 e 43. O sangue derrota a iniquidade, a rebelião
rebelião e o pecado. Estas três transgressões formam as estruturas de poder que o diabo estabelece dentro do homem através da semente que contaminou a natureza humana após a queda. A iniquidade é a raiz do mal implantada no homem, que produz em seu coração o desejo de pecar. O pecado é o fruto produzido quando a iniquidade está ativa. Já a rebelião é o poder que alimenta a iniquidade para que esta esteja continuamente persuadindo o homem para pecar. A obra concluída da cruz põe fim a todas essas estruturas de poder demoníaco, mas ele foi ferido por nossas rebeliões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos curados. Por seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará as iniquidades deles. Isaías 53, 5 e 11. Precisamos entender que a obra da cruz é absoluta. O que Jesus fez, ele o fez de uma vez por todas, mas é a nossa responsabilidade de nos apropriarmos de cada parte conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Por exemplo, Jesus morreu por todos os pecadores, porém nem todos os homens serão salvos. Cada pessoa tem que vir em arrependimento ao Senhor e receber em si o sacrifício expiatório de Jesus. Se isso não acontecer, a plenitude da cruz não funcionará sobre essa pessoa. Isso é verdade para cada parte da cruz. Portanto, para nos apropriarmos de tudo o que Ele fez por nós, o Senhor nos dá uma chave maravilhosa, que é o comer de sua carne e beber do seu sangue. Quando uma pessoa vem à luz e nela caminha, o sangue de Jesus a limpa de todo o pecado. 1 João 1,7. Quando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, instituiu a ceia do Senhor, ele disse para examinarmos a nós mesmos antes de participarmos dos elementos. Ele está nos orientando que devemos acertar as contas com Deus para que possamos entrar na luz e sermos purificados por seu sangue. Quando um crente tem fortes dificuldades para afastar-se do pecado, é devido a uma forte presença da iniquidade em sua vida. Essa iniquidade muitas vezes é fortalecida por espíritos imundos que tornam a batalha ainda mais difícil. A solução é dar um passo ao arrependimento, ansiando com todo o seu coração que o poder de Deus o liberte e o transforme. Esta determinação do coração, unida ao poder do sangue e carne de Jesus, darão ao crente a vitória total. Todo crente verdadeiro tem a autoridade da ressurreição estabelecida dentro de si para poder expulsar todos os demônios que o atormentam. Mais adiante neste livro, abordarei com detalhe sobre o poder de sua carne para vencer o pecado. Mas agora vamos entender como o sangue funciona nesse contexto. O sangue tem o poder de limpeza e purificação, que penetra as mais profundas raízes de iniquidade em nossas vidas. Mas se quisermos a vitória total, precisamos nos determinar que isso realmente aconteça. Da mesma maneira que o sangue natural tem um poder purificador para eliminar os resíduos e os elementos tóxicos do nosso organismo, assim também o sangue de Jesus nos limpa de toda sujeira. No natural, o sangue limpa o corpo e fornece os nutrientes, bem como o oxigênio. O sangue purifica, nutre e regenera todo o nosso corpo. No espiritual, o sangue de Jesus arranca todas as raízes da iniquidade, destrói as fortalezas em nosso interior, nos fortalece os elementos de vida, nos fornece os elementos de vida e de poder que nos leva de glória em glória. Quando o cristão luta por sua santidade, o sangue que ele bebe dia a dia, através da ceia, irá regenerá-lo. Não é somente destruir o pecado, mas o Senhor, através do seu sangue, nos alimenta com a sua vontade, substituindo os nossos desejos pecaminosos por desejos bons e santos. O impulso irresistível de fazer o mal, de mentir, de correr atrás dos desejos da carne, é substituído pelo desejo de fazer o bem e de se aproximar de Deus.